que tinha esquecido, e aí deu choque, né, de compromissos. Então, eu me coloquei à disposição para pregar hoje para a igreja, né, sobre adolescentes e para adolescentes também. Se é sobre adolescentes, é para todo mundo, né? Afinal de contas, os coroas aqui sempre lembramos da nossa adolescência, e aqueles que estão vivendo a fase da adolescência podem falar com mais propriedade, porque essa é uma adolescência que tem características muito parecidas com a nossa, mas a maior parte dessas características são diferentes. Vivemos num mundo diferente e, por isso, precisa ser tratado também desta forma, diferente, mas nunca deixando de colocar a palavra de Deus como sendo crivo para a nossa ação no mundo. Seja em 1930, né, o adolescente de 30, o adolescente de 60, né, lá dos anos 60, e o adolescente dos anos 80, né, esse daqui, por exemplo. Então, precisamos ter a palavra de Deus sempre como nosso maior crivo para falar sobre isso. E no final do culto, eu queria aqui ter um momento de oração, agradecendo a vida dos adolescentes, e pedindo a Deus que possa abençoar esse ministério. Eles se reúnem todos os fins de semana, sábado, como um pequeno grupo multiplicador, e tem adolescentes jovens que ainda não vieram para a igreja, ou seja, estão conhecendo o pequeno grupo, estão, né, ainda se acostumando, né, com essa nova ideia para eles, né, que não é de igreja, mas, através do pequeno grupo, estão conhecendo o Evangelho, e esse pequeno grupo, ele tem aí hoje, não sei se entre 15 e 20 pessoas em média, não é isso? 19 pessoas frequentes, né? Então, muito bom. Que Deus possa abençoá-los. E no final do culto nós vamos orar, chamar os adolescentes aqui presentes. O líder dos adolescentes não está hoje aqui, o irmão Marcelo. De última hora agora eu recebi um WhatsApp, ele não poderia estar conosco. Mas, queridos, eu quero que os irmãos tenham em sua Bíblia aí o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. 1 Timóteo 4, 12, que será o texto que servirá como base para a nossa preleção da palavra de Deus para os queridos irmãos. Aí no telão está na Nova Almeida Atualizada. Paulo, escrevendo ao jovem bispo e pastor Timóteo, disse: ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Esta mensagem terá duas partes. A primeira, nós vamos trabalhar o fenômeno da adolescência, a adolescência enquanto fenômeno. E a segunda parte, as orientações da palavra de Deus para o adolescente. A primeira coisa tem a ver com esse fenômeno chamado de adolescência. Adolescere, não é do latim, quer dizer crescer, desenvolver. Adolescere. Fala-se hoje também, num neologismo, também, adultescente. Já viu essa palavra, adultescente? É aquele adulto que ainda se comporta como um adolescente. E tem, viu? É um neologismo bastante adequado. Porque Paulo disse que quando eu era menino, eu pensava como menino, via como menino, né? Mas quando deixei de ser menino e me tornei homem, comecei a fazer as coisas de homem, não mais de menino. Né? Mas eu acho que Paulo não estava falando assim, que a gente tem que perder a alegria, perder aquele vigor, aquele entusiasmo. Não era isso que Paulo estava falando. É que, de fato, há estudos mostrando as diferenças que existem realmente na forma de pensar do adolescente, né, na forma de interagir. São coisas que valem em cada época da vida, assim como uma criança de 6 anos ou 7 anos, um adolescente de 15, de 17, um adulto com 38 anos preocupado realmente em passar num concurso público, né? Então, tudo muda realmente. Então, é preciso separar isso. Mas devemos sempre ser adolescentes no sentido de sonhar, né? A Bíblia
disse que os vossos velhos sonharão como fruto do Espírito Santo na vida dessa pessoa, como ação do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Precisamos ser esse jovem sonhador que era José, que era o Daniel. Não podemos perder, portanto, essa capacidade dada por Deus a quem já está dobrando o cabo da boa esperança. Então, precisamos manter a palavra de Deus viva e acesa, com o Espírito Santo em nossos corações. Nós temos aqui 3 acepções da adolescência. Uma é biológica, a outra é histórica, cultural, e a outra é sociopsicológica. No campo da biologia, nós não podemos, irmãos, não podemos relativizar, não, irmãos. A biologia explica muita coisa. Não podemos colocar o sociológico sobre o biológico. O adolescente, ele se caracteriza, portanto, por essa mudança hormonal que está em fervor dentro do seu corpo, produzindo, portanto, mudanças radicais, não só na sua voz, né? O menino já começa a engrossar um pouquinho a voz, não é verdade? Dá um trabalho ao ministro de música para conseguir um tom, né, até para ele cantar, né? Porque na semana seguinte já mudou de novo a voz. Então, os pelos, né, os pubianos nascem, né, no menino e na menina. As mudanças no corpo são evidentes. A menina começa a se tornar uma mulher, plenamente uma mulher, e o crescimento também vai ocorrendo gradativamente. Até os 20 anos de idade, é possível ele crescer ainda mais, um pouquinho, quem sabe, 1 centímetro. E é justamente por isso que, antigamente, era considerado, não sei se vocês se lembram, não sei se faz tanto tempo assim, a maioridade era a partir dos 21 anos. Né? Atualmente, a maioridade é a partir dos 18 anos. Do ponto de vista biológico, estaria errado ainda, porque aos 18 anos ainda há adolescência numa pessoa, ainda há esse fervilhar. E essas faixas de idade que são colocadas, não é, dependem muito da cultura onde está, né, a pessoa, qual foi a organização, a instituição que fez isso. Por exemplo, o ECA, que é o famoso Estatuto da Criança e Adolescente, coloca nessa faixa que a gente conhece, dos 12 até os 18 anos incompletos. Né? Então, o ECA coloca assim. A OMS coloca dos 10 aos 19 anos. Diz, poxa, 10 anos adolescente? Não, é pré-adolescente, mas já coloca nessa faixa de desenvolvimento, e coloca até os 19 anos de idade. E, portanto, estas mudanças, elas ditam o aspecto biológico do ser adolescente. Uma outra coisa também curiosa é a questão histórico-cultural da adolescência. Eu quero começar pelo Israel antigo, o Israel da Bíblia. Há um livro maravilhoso que eu li há vários anos e que tornou-se um livro, até texto para mim, nas aulas de antropologia do Antigo Testamento, de um autor chamado Hans Walter Wolff. Ele é Bíblia do início ao fim, falando sobre as características da vida, do ser humano do Antigo Testamento, tudo baseado em textos bíblicos. É um livro maravilhoso. Se você quiser conhecer tudo sobre essa cultura, essa antropologia do Antigo Testamento, não pode deixar de ler esse livro de Antropologia do Antigo Testamento, de Hans Walter Wolff. E é interessante que no Antigo Testamento, né, como no Novo Testamento, não existe essa figura do adolescente. Não tem essa coisa né, essa palavra, uma palavra que corresponda ao adolescente. Você tem uma palavra para aquela criança de peito, né, que está mamando. Você tem uma palavra específica no hebraico. Você tem uma palavra específica para um menino, que a gente chamaria hoje de junior. Né? Mas, quando chega aos 12 anos de idade, aos 13, melhor dizendo, a coisa muda. Porque ele deixa de ser criança, passa a ser jovem, e não necessariamente adolescente, mas um jovem já considerado com responsabilidades, já podendo, inclusive, estudar a Bíblia, coisa que antigamente
né, era vetado às crianças. As crianças podiam ouvir o pai contar as histórias, mas não sentar na sinagoga e estudar a palavra de Deus. Então, a coisa muda, e depois desse jovem vem o adulto, casado, e, por fim, vem o idoso. O fenômeno da adolescência, portanto, é um fenômeno, do ponto de vista cultural, inerente a cada região do planeta. Até hoje é assim. É interessante que uma criança no Antigo Testamento, com 5 anos de idade, está lá em Levítico, capítulo 27, 5, já poderia trabalhar, ou seja, ajudando os pais, né, lá na marcenaria, ou alguma coisa assim, algum trabalho na agricultura. Essa criança podia trabalhar. Hoje, o Estatuto da Criança e Adolescente cairia, né, cairia em cima do israelita ali para mandar prender ele, né? Porque estava explorando o trabalho, mas porque na cultura de Israel, não é, era assim que funcionava. Aos 13 anos, esse menino, essa menina, se tornava, olha, o termo que era usado é estar maduro para iniciar a vida. Ou seja, ele fazia o seu bar mitzvah, que é uma espécie de batismo judeu, tanto para o menino quanto para a menina. E, a partir daí, a menina é mais hoje em dia, né? No passado não tanto. Hoje em dia tem bar mitzvah também para elas. Então, o que acontece é que esse menino aí já poderia, inclusive, casar. A menina, uma vez atingido a menarca, a primeira menstruação, também poderia casar. Então, veja que não existia essa figura dessa fase do adolescente. Assim também em outros povos, atualmente, como são os povos da Groenlândia, alguns povos africanos, Papua Nova Guiné, por exemplo, onde existem rituais de passagem para a criança se tornar já adulto, sem necessariamente dizer, olha o adolescentezinho aí. Portanto, a adolescência ela é um fenômeno cultural muito comum no Ocidente, muito próprio da civilização ocidental, e até o século XVIII, irmãos, ali por volta, segunda metade, 1760, por aí, a adolescência não existia. Tanto na Europa, principalmente na Grã-Bretanha, quanto nos Estados Unidos, crianças de 7, 8 anos, 9 anos de idade, 10, 11, 12 anos trabalhavam em fábricas, sabiam disso? Foi com a Revolução Industrial. E foi justamente ali que surgiu, na Inglaterra, a escola bíblica dominical para cobrir um buraco, porque as crianças não estudavam. Elas passavam a semana toda trabalhando junto com seus pais em fábricas. Quando chegavam no domingo, ficavam perambulando pelas ruas, não sabiam língua, história, matemática, nada disso. E aquele irmão nosso, né, Robert Raikes, foi e começou a resgatar essas crianças das ruas para usar o domingo também para ensinar história, aula de inglês, matemática e também a palavra de Deus. Surgiu assim um fenômeno que estava anunciando o fim desse período de crianças que, ao invés de estarem na escola, estarem brincando, estavam, na verdade, trabalhando. Com o fim da Revolução Industrial, foi necessário uma revisão nisso. Robert Raikes deu um impulsionamento, bagunçou muito algumas igrejas que não aceitavam o fato de que, no domingo, além do culto, pudesse ter aulas para essas crianças, mas a Escola Bíblica Dominical vingou e mudou a estrutura educacional da Europa e também dos Estados Unidos, e hoje nós temos essa cooperação, ou seja, as crianças deixaram de estar nas ruas e também de trabalhar, embora ainda hoje exista ainda o trabalho infantil, para estudarem também a palavra de Deus e irem para uma escola. Portanto, meus queridos, a partir daí, final da Revolução Industrial, foi-se repensado essa questão dos meninos, adolescentes, aí passa a existir, portanto, essa fase que é uma fase que diríamos intermediária. O terceiro aspecto da adolescência é o aspecto sociopsicológico.
Primeiro, porque é na adolescência que se constrói a autonomia e a responsabilidade. Qual é a diferença, de fato, né, entre um adolescente, um jovenzinho e o adulto? Está justamente na sua autonomia e na sua responsabilidade. O adolescente, ele não tem autonomia plena, ele tem autonomia relativa, fiscalizada, né, delegada, mas cobrada. Okay? A autonomia é a capacidade que a pessoa tem de tomar uma decisão. Ah, eu quero ir para a igreja hoje. Né? Mas o pai pode deixar ele ou não pode deixar, né, ir para a igreja. Já vi isso acontecer. Não, você não vai para a igreja hoje. Não quero você em igreja de crente, não. Eu não gostei de que você se converteu nessa igreja, não. Aí ele vem perguntar para mim, o que é que eu faço, pastor? Desobedeço meu pai? Não, a Bíblia diz obedecer aos vossos pais. Né? Tem que honrar pai e mãe e obedecer também. Está lá em Efésios. Né? Filhos, obedecer aos vossos pais, porque isso é digno do Senhor. E como é que vai ficar, pastor? Ou comece a orar lá, eu oro de cá, e Deus vai fazer uma obra através do seu testemunho, de ser obediente ao seu pai e sua mãe. Isso vai mudar a vida dos seus pais. Eles vão ver que você, de fato, não está para brincadeira e que você é um servo do Senhor. E a gente vai se comunicando. E assim, ele não tinha autonomia plena. A adolescência constrói isso, porque ele vai chegar um momento que vai ter essa autonomia plena. E uma outra coisa também é a responsabilidade no adolescente. Ele pode assinar por si. Essa é a característica da responsabilidade. Eu posso responder por mim. O adolescente não pode. É o pai e a mãe que respondem por ele, a não ser que ele seja emancipado. Né? Antigamente, né, precisava, eu não sei como é que está hoje a lei, mas assim, uma pessoa de 19 anos, por exemplo, na minha época, por exemplo, de jovem adolescente, precisava de uma autorização do pai e da mãe para casar. Né? A Lincoln já fez assim, não, né? Hoje, uma pessoa de 19 anos já é maior de idade, a não ser que fosse 17. Né? Mas a responsabilidade, talvez para mim, seja a principal característica. E nós temos, muitas vezes hoje, jovens que querem como é que tem o bônus sem o ônus. É o que o Contardo Caligari chama de adolescência com uma fase de moratória. Moratória. Sabe o que é moratória, né? É você chegar e dizer assim, devo, não nego, pago quando puder. Não é assim? Moratória? Existe a moratória da adolescência, que é o seguinte, o adolescente, ele não é mais criança. Ok, adolescentes? Vocês não são mais crianças, mas também não são adultos. E aí o que é que acontece? Não é adulto, mas é cobrado. Muitas vezes como se fosse. Né? Como fica esse adolescente? Então o adolescente fica sabendo o que é que eu sou, o que é que eu sou, o que é que eu sou. É? Na cabeça. Isso é moratória. E aí, adolescente, você está numa época de construir a sua identidade. O que é isso? A sua identidade é aquilo que você é de fato, e não tem nada a ver com personalidade. A identidade é o que eu sou. E o adolescente está nessa época desse conflito. Porque, ao mesmo tempo em que ele está perguntando quem ele é, ele também tem que projetar isso nas suas relações, tanto com pai e mãe, quanto seus colegas na rua. É a fase tribal, é a fase dessas identificações, onde o adolescente vê no grupo uma significação para a sua vida, onde ele se sente bem à vontade. E também, nesse momento, ele começa a ficar mais impaciente com papai e mamãe, ele começa a questionar as tarefas que tem que fazer, ele começa a questionar as regras, ele começa a questionar um monte de coisa, e ele parece que tem uma descoberta momentânea, que seus pais não eram assim, a rainha, né, a mãe a rainha, e o pai o príncipe, o herói, como ele pensava que era. Então, tem um momento aí também dessa moratória complicado para os pais que precisam estar mais próximos dos seus filhos, no sentido também de propiciar esse diálogo, essa conversa com o menino, com a menina,
sem se espantar muito com as coisas que eles falam, porque não se iludam, né? Os nossos filhos sabem muito mais do que nós imaginamos ou pensamos. Não é verdade? Eu sabia muito mais coisas do que meu pai e minha mãe pensavam que eu sabia. Então, por isso, com esse exemplo, eu posso dizer isso da mesma coisa, com relação aos nossos filhos e até os netos também, para quem tem netos já crescidinho aí. Meus queridos, essa fase, portanto, é uma fase de desenvolvimento. A outra palavra que implica, né, na adolescência, que não é só o crescimento físico, biológico, mas é o desenvolvimento emocional, psíquico, é também, portanto, essa fase de desabrochar para a vida, de formar, inclusive, de consolidar a sua própria identidade sexual. É na adolescência que é batido esse martelo no que diz respeito à sexualidade do ser humano. E, finalizando essa primeira parte, aí vem as demandas, que a gente vai levar para a parte 2, que é a parte da palavra de Deus. De fato, o adolescente, ele vive atualmente numa época diferente daquela, por exemplo, que foi a minha adolescência, a sua e de outros aqui presentes. Um desses termos que eu gosto de usar é pressões dos tempos hipermodernos. É uma demanda muito grande hoje para o adolescente, porque o adolescente já foi inserido no mundo de desempenho, no mundo de competição, no mundo onde ele é obrigado a ser um vencedor, onde foi colocado para fazer um monte de coisa e ter que se sair vencedor. Então, ele tem que fazer um monte de coisa, não é só ir para a escola. Ele tem que se virar nos 30 para conseguir, de fato, o seu lugar ao sol, e desde cedo já é uma preocupação, uma ansiedade para muitos adolescentes. A autoafirmação, a sua formação acadêmica e profissional. Também nós podemos falar que esse adolescente, ele está buscando sempre um terreno que não seja movediço. Ele busca referência, mas de um outro jeito, que não é simplesmente procurando o papai e a mamãe para dizer assim: olha, eu queria conversar um negócio aqui com você, minha vida está assim, minha vida está desse jeito. Ah, que bom que fosse assim. Tenta construir isso com seu filho. Não espere ele ficar adolescente, não. Começa já desde cedo. Porque se nesse momento ele pode estar meio desencantado com a vida no lar e com os pais, porque pode fazer parte disso, quando ele tiver o dobro da idade que ele tem, ele vai dizer assim: meu pai e minha mãe estavam certos. Não se iluda. Meu pai e minha mãe estavam certos. E esse adolescente, ele precisa, de fato, de uma referência. E muitas vezes ele faz isso através da transgressão. Me lembro muito bem da história de um menino de 15 anos de idade, que, ele no futebol dele, o menino passava, o pai sequer percebia que esse menino passava, e ele ia sair para aprontar. O que esse menino estava comunicando com isso? Eu preciso de um centro de gravidade, eu preciso de alguém que diga assim: eu não vou deixar você sair, mesmo que eu não concorde. Eu preciso de alguém que me dê esse freio, que mostre que está, de fato, preocupado comigo, que está olhando, que está lançando um olhar para mim. Eu preciso. Irmãos, histórias que não terminam bem. Lembro-me no passado, ter visto uma foto, ainda quando o jornal era de papel, desse adolescente, neto de um dos meus médicos, ali na Domingos Ferreira, com o carro do pai batido e ele preso nas ferragens, e esse médico, meu médico, avô, portanto, dele, tentando salvá-lo ali dentro das ferragens, sem sucesso. Tudo que se precisa é de referência, é de alguém que diga: não, hoje não.
porque esse não é o não do amor, é o não do interesse. O papel dos pais, portanto, se torna um papel de amor, de disciplina, de colocar os devidos limites. Ninguém gosta de disciplina, ninguém gosta de limites, mas lá na frente você vai ver o resultado e vai dizer que bom que meu pai e minha mãe fizeram isso. Proteção e, principalmente, conversar. Cuidado com os extremos, papai e mamãe. Ou seja, se esse adolescente tem uma liberdade excessiva ou se ele está muito isolado. É preciso cuidar disso, para que isso não vire uma doença. Mas o que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso? O texto que nós lemos é um texto que Paulo escreveu para o seu pupilo, aquele que ele encontrou numa de suas viagens missionárias, um rapaz novo ainda, não se diz a idade dele, chamado Timóteo, mas que tinha aprendido a palavra de Deus, que tudo conhecia da palavra de Deus por causa de sua mãe e por causa de sua avó, que cresceu ouvindo a palavra de Deus e desde cedo se tornou, portanto, um cristão e foi companheiro de Paulo, não só companheiro, mas também ficou fixo como bispo ainda muito jovem. Paulo exorta ao jovem Timóteo que ele não permita que ninguém o despreze só pelo fato dele ser jovem. Muito pelo contrário, Timóteo, seja exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. O primeiro desafio aqui que o adolescente tem hoje é o da identidade, como eu falei nesse instante. É saber quem sou eu. Foi assim que Moisés também, mas não adolescente, já idoso, perguntou ao Senhor: quem sou eu, Senhor, para que vá e tire o povo de Israel do Egito? E para você saber qual é a sua identidade, você só pode saber isso nas trocas que você tem com seus pais, com seus colegas, com a sua igreja, com as coisas da escola. É preciso, portanto, esse centro de referência, onde você não se sinta tão solto, tão levitando, tão sem gravidade. A identidade se forma assim, com as coisas dos relacionamentos, das teias afetivas. Mas você também, adolescente, tem uma responsabilidade sobre isso, de você mesmo buscar esse centro gravitacional. Se tem uma frase que eu gosto para falar sobre identidade é: tornando-me teu para ser eu. Tornando-me teu para ser eu. De alguma forma, a nossa identidade está sempre ligada a um objeto, a alguém, a alguma pessoa, a uma instituição, a um propósito na vida, onde você se vê pleno e realizado ali com aquilo. Mas quando essa identidade está ligada com nada, quando ela está ligada apenas com grupos onde muitas vezes são formados para fumar maconha, cheirar cocaína, para drogas e outras coisas mais. Quando a sua identidade está ligada a determinadas filosofias destrutivas, que servem mais para jogar umas pessoas contra as outras. Quando a sua identidade está ligada ao processo do mundo consumista, onde o que vale a pena é ter e não ser. Onde o que vale a pena é você ter um celular de marca aqui, onde você pode chegar e dizer: olha aqui, eu tenho esse celular aqui, que esse outro não tem. Como é que fica a situação? É preciso ter referência, é preciso ter solo, um chão seguro. E o chão seguro é este que Paulo diz: não permita que ninguém despreze você por ser jovem, mas, pelo contrário, seja um exemplo.
O adolescente, ele tem essa tarefa de buscar ser exemplo. E, para ele ser exemplo, ele precisa de identificações sólidas, de valores que talvez alguns colegas não possam ajudar. Ele vai ter que ter isso em alguém. Que pode ser os seus próprios pais, mas também pode ser a convivência com a igreja, pode ser o pastor, um líder, mas principalmente a palavra de Deus. Tornando-me teu, Senhor, para que eu possa ser eu. Quando Moisés olha para Deus e diz, quem sou eu? Ele tem um espelho chamado Deus. Ele pode saber quem é ele, que ele sim pode fazer a tarefa que Deus lhe deu, com a ajuda de Deus. O texto de 2 Timóteo 3, 14 e 16, Paulo ainda fala a Timóteo que ele precisa permanecer naquilo que aprendeu e que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Percebe? A marca, a influência de alguém na vida do adolescente. Que desde a tua infância sabes as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Busque isso, adolescente. Busque isso. Saia daquele, como é que a gente chama? Daquela marca que muitas vezes nós temos, né, que colocamos, coitado, ele vai ser influenciado. Ele vai chegar lá no mundo, vai chegar lá na escola, vai entrar na faculdade e vai se perder ali, coisa que tem ocorrido muitas vezes. Saia desse lugar de vítima do mundo e seja você aquele que quer mesmo um perigo para os demais, ou seja, o perigo de levar Cristo, de testemunhar de Cristo, de falar de Cristo para essas pessoas. O perigo de você não vender sua consciência, de não negociar os seus valores, para não perder amigo. Saia desse lugar de vítima, faça o seu protagonismo, seja sal da terra e luz do mundo, como disse Paulo, ser um exemplo para os fiéis. Uma outra coisa também muito importante que o adolescente precisa tomar como desafio, principalmente porque essa é a geração tecnológica, essa é a geração midiática, essa é a geração da telinha, né? Os adolescentes de agora e também de alguns anos atrás, que já pegaram a telinha, é justamente esse desafio de saber lidar com as redes sociais. Temos visto problemas sérios com relação a isso, ao uso do celular e outras coisas mais. A própria psiquiatria tem dado novas nomenclaturas aos vícios ligados aos games, ao Instagram e a outros tipos de aplicativos, onde muitas vezes o adolescente não consegue mais dormir direito, não consegue mais interagir bem dentro de casa, se isola bastante na sua prática de consulta à telinha, e isso tem trazido rebatimentos, não só no corpo, mas também na alma. O principal deles é o pensamento acelerado, a ansiedade. Procure um centro gravitacional. Procure, de fato, uma tábua onde você possa fixar-se ali para lutar contra isso. Peça ajuda, se for o caso, para se tratar, se você sentir que está, de fato, nessa vibe terrível que nos traz ansiedade. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4:8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Veja só o que ele diz: se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Esse pensamento ligado às ações
da tecnologia, do uso de equipamentos eletrônicos, esse pensamento ele tem que estar antenado com esses valores. Pureza, amabilidade, boa fama, virtude, louvor, ou seja, existe um elogio para isso, existe, de fato, uma boa imagem disso. Procura, portanto, estar antenado naquilo que a palavra de Deus ensina. E aqui, portanto, queridos, o apóstolo Paulo, ele fala de um outro valor aqui, nesse texto que nós lemos, de 1 Timóteo 4,12, quando ele diz que Timóteo precisava ser um exemplo, não só um exemplo na palavra, na conduta, nessa conduta que ajuda o adolescente a estar baseada a sua vida nos caminhos de Deus, mas também na pureza. E aqui uma outra coisa importante, é um grande desafio para o adolescente, é o da pureza e o da sexualidade. Isso porque cada vez mais se estimula no adolescente a prática do sexo cada vez mais cedo, como se isso fosse uma obrigação, ou se ele não fizer isso, ele está fora do grupo, ele não tem prestígio, ou ele não é bem aceito, ou coisa desse tipo. O adolescente, ele, quando está com a sua vida baseada na palavra de Deus, ele encara essa palavra aqui como sendo um mandamento de Deus, ou seja, ser um exemplo para os fiéis na pureza. Existe essa guerra externa, que é a guerra da pressão dos amigos, dos colegas, das instituições, muitas vezes de professores que desfazem da fé do adolescente, desfazem das práticas do adolescente, as práticas mais conservadoras. Mas existe também a própria pressão interna, é a briga com os hormônios. Afinal de contas, esta é uma fase realmente de formação desse corpo, né, que já está preparado, inclusive, está se preparando, está quase preparado para a vida reprodutiva. O salmista Davi perguntou assim, no Salmo 119, verso 9, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E ele responde, observando o Senhor, conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. E o verso final, 11, diz, guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Queridos, isto daqui é fantástico. Como pode o jovem manter puro o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Nunca se esqueça disso. Tenha sempre em mente versículos da palavra de Deus. Tenha sempre em mente, no seu coração, no seu desejo, na sua vontade, a palavra de Deus como sendo a resposta que você pode dar a você mesmo e aos outros nos momentos difíceis. E esse é um desafio que você só pode cumprir com a ajuda de Deus. Creia nisso. Estamos chegando ao fim dessa mensagem e o último desses desafios que eu queria colocar aqui é o desafio da fé e das dúvidas também. A adolescência é uma fase de muitos questionamentos, conforme eu disse no início, e é possível também que um adolescente que nasceu num lar evangélico, que foi criado num lar evangélico, ainda como criança, na escola dominical, no IBJinha, aprendendo, né, a Bíblia, aprendendo os conceitos de Deus, possa chegar na adolescência e, com a convivência, que é chamado de processo de formação secundária, né, ou seja, a socialização secundária, porque o primário é com o papai e a mamãe, os irmãos dentro de casa, vovô, vovó, e o processo de socialização secundária é na rua, é na escola, é com os vizinhos. E ele pode chegar em um determinado momento, por influência de um professor, de um colega ou do próprio grupo, começar a descrer das coisas que ele antes foi ensinado.
Isso pode ocorrer com menos força em alguns, que têm já uma formação bem sólida desde cedo. Confesso aos irmãos, desculpe dar esse exemplo pessoal, eu não me senti abalado em nenhum momento na questão da escola, com as coisas que os meninos criticavam em mim, tiravam muita onda da minha cara, porque eu era cristão, evangélico e tudo, mas enfim, levava sem dizer, estou sofrendo bullying, não, coisa desse tipo. Não, pelo contrário, meu pai me dava umas técnicas lá, meio que usando as armas do inimigo, viu, irmão? Não posso nem falar aqui como eram essas técnicas para me ver de bullying, viu? Mas eu posso fazer em off depois, falar para os irmãos como era essa técnica. Principalmente quando dava um apelido ao meu pai, né? Ele dizia como é que eu me saía dessa situação. Mas, irmãos, sabendo, portanto, de que o adolescente ele tem, portanto, no outro grupo, no grupo que ele participa fora da igreja, muitas vezes também esta possibilidade de serem lançadas dúvidas sobre a sua própria fé. Aí ele entra para a universidade, né, já com 17 anos, na maior parte das vezes. Aí ele começa a receber aulas e começa a fazer leituras de filósofos, de sociólogos, de outros livros. Então, ele começa a ver uma forma diferente daquilo que ele tinha antes. Ele vai precisar também do contraditório do contraditório. Ou seja, é preciso também ler outros pensadores, outros filósofos, outros sociólogos, que não sejam apenas o preferido pelo professor. É preciso colocar um diante do outro. Não se deixe levar como se isso fosse a única forma de conhecimento do mundo. Você precisa ter um anteparo do contraditório, você precisa, desde cedo, duvidar. E você precisa duvidar para crer, não é para descrer. Então, esse, do ponto de vista educacional, é um recurso excelente. Leia, sim, não tenha medo de ler, não tenha medo de se lançar ao conhecimento, mas saiba que você precisa entender que ninguém tem um conhecimento absoluto, ninguém, nenhum ser no mundo, a não ser o nosso Deus. E por isso a palavra de Deus deve ser o seu guia, deve ser o seu guia de conduta, do modo de ser e de viver. Leia também bons livros cristãos sobre a cultura, sobre os costumes. Não deixe de ler C.S. Lewis, não deixe de ler outros autores fantásticos que trazem essa exposição do jovem no mundo. Estão no mundo, mas no mundo não somos. Estamos no mundo, mas não somos. O que Jesus quer não é que a gente saia do mundo, é que a gente seja liberto do mal do mundo. Precisamos conviver no mundo. Não tenha medo. Leia, mas, sobretudo, estude a palavra de Deus. E não apenas leia a Bíblia. Estude a Bíblia. E não apenas a leia como meditação. 1 Pedro, capítulo 3, 13 a 15, com esse texto eu vou terminar. Para você, adolescente, dedico esse texto. Quando Pedro disse assim, capítulo 3 de 1ª Epístola de Pedro, verso 13, 14 e 15. Ora, olha, faz de conta que eu estou falando, que Pedro estava falando para adolescentes, tá bom? E jovens. Ora, quem há de maltratá-los? Se vocês forem zelosos na prática do bem. Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês serão bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. E eu posso dizer também, não tenham medo de perder quem de fato não lhe quer bem. Só quer que você se conforme ao modo de vida do outro. Porque se conformar ao seu modo de vida, eles não querem. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Que texto maravilhoso da palavra de Deus. Santifique a Cristo no seu coração. Coloque Cristo como penhor, como crivo
santificado no seu coração e esteja preparado. Estude a palavra de Deus, estude, ela vai estar na ponta da tua língua como uma espada afiada de 2 gumes, que penetra até as divisões da alma. Que Deus abençoe, portanto, essa turma maravilhosa da nossa igreja que se reúne nos sábados para processo discipulado, estudar a palavra de Deus, para conversar sobre a vida, conversar sobre suas tentações, conversar sobre suas vulnerabilidades, conversar sobre suas alegrias, conversar sobre tudo e aprender mais de Deus. Adolescentes, que assim seja, que assim seja. Eu, um eterno adolescente, saúdo os atuais adolescentes. Não é assim? Em nome de Jesus. Amém. Vamos. Eu queria chamar, o grupo Louvor vem aqui, mas eu também queria chamar os adolescentes para que, os que estão presentes hoje, né, pelo menos, para que viessem aqui na frente também, para a gente orar ao Senhor. Não temos todos aqui hoje, mas vamos orar ao Senhor com os que estão, para deixar marcado aqui, se alguém puder bater uma fotinha aí também, será legal, para ficar marcado aqui esse registro de aniversário de 1 ano. Há 2 anos e meio, quando eu cheguei aqui, tinha 2 adolescentes na igreja, né? Hoje já tem 19 se reunindo. Bem-vindos, bem-vindos, joia. Eu vou ficar aqui junto também. Vamos ficar de pé nesse momento, queridos? Vamos orar ao Senhor. Você sabe o nome desses adolescentes aqui? Quem sabe, né? No final do culto, chega assim junto, pergunta tal, como é o nome, e vai dizer assim, vocês irmãos vão procurar alguém e vai dizer assim, hoje eu vou orar por você. Tá bom? Hoje eu vou orar por você. Ok? Tá bom, Sara? Tá bom? Tá bom? Ok? Vou orar por você. Escolhi Sara hoje para orar. Tá? Depois faça isso. E depois, no domingo seguinte, você diz assim, orei, e aí, né? Que Deus, portanto, possa abençoá-los. Não peço, Senhor, que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Essa é a nossa oração. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos por essa coisa linda que está aqui na frente, um jardim, Senhor Deus, de flores, rosas e cravos, ó Deus, que estão no teu caminho santo. E nós queremos te pedir pelo seu dia a dia, pelo seu processo de educação, de formação acadêmica, pelo seu futuro, ó Deus, lá adiante, que eles não estejam tão ansiosos assim, porque no tempo certo, ó Deus, eles vão saber exatamente o que vão fazer, o que deverão fazer na vida adulta, ó Deus, mas que isso esteja colocado no teu altar, desde cedo na vida, os adolescentes possam estar sempre dizendo, Senhor, mostra o teu caminho. E a melhor forma de ver o teu caminho é andando em intimidade contigo, Senhor Deus. Que eles assim sejam, Deus, no seu dia a dia, que possam ser marcas lindas na vida dos seus colegas de escola, seus vizinhos, colegas vizinhos. Que eles possam ser influências de amor, como disse Paulo a Timóteo, sejam um exemplo para os fiéis no amor. Possam ser exemplos de fé, ó Deus, para seus amigos, que eles sejam mais marcas para os seus amigos do que receber influência negativa, porque as influências negativas, ó Deus, são combatidas pelo escudo da fé, ó Deus, e pelo capacete da salvação e pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que eles sejam sempre assim. Portanto, seja com a vida de cada um aqui. Seja também com as suas emoções, com seus sentimentos, ó Deus, com sua alma. Preserva, ó Deus, esses adolescentes
dessa ansiedade fora de limite, dessa depressão que muitas vezes pega tão cedo a pessoa na vida. Eu quero te pedir, ó Deus, que cubra os teus jovens servos, ó Deus, com o fruto do Espírito Santo, Senhor Deus. Que a alegria é fruto do Espírito Santo. A alegria no Senhor, e não a alegria das coisas do mundo, mas a alegria que vem do Espírito Santo. Muito obrigado pela vida de cada um. Que sejam homens e mulheres de bem. Para, ó Deus, louvarem o Senhor de todo o seu coração. E terem a sua vida organizada até o dia da tua vinda. Assim oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Parabéns, One. Vocês todos são